Não tem nada que frustra mais uma criança mimada do que prometer um presente incrível para ela e não dá. Sabe aquela menina que quer um pônei, é obcecada por um pônei e só fala em pônei? Não prometa dar um pônei para ela se você não for dar. Porque se ela não ganhar o pônei, vai ficar enfesada, bater os pés, fazer bico e transformar a sua vida num inferno até você dar o bendito pônei para ela. Daniela Lima é essa criança mimada e frustrada. O pônei que prometeram a ela era a prisão de Bolsonaro por causa das joias. E agora que ela vê esse presente cada vez mais distante, está dando piti na frente das câmeras. Na mais recente novela política do Brasil, o presidente Lula, conhecido por suas picaretagens sem limite, se viu envolvido em mais um escândalo, dessa vez envolvendo um luxuoso relógio Cartier avaliado em R$60 mil. A decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, de permitir que o ex-presidiário ficasse com o presente recebido durante seu primeiro mandato em 2005, pareceu ser o estopim de uma nova crise de indignação do descondenado de 9 dedos e seus asseclas. E quem trouxe à tona essa história e a vem alimentando há mais de uma semana? Nada mais, nada menos que a comentarista da Globo News e torcedora símbolo do PT Mortadela, Daniela Lima, que, em suas palavras cuidadosamente escolhidas, mais pareceu atuar como porta-voz de Lula do que como jornalista da Globo. Segundo Mortadela, numa interpretação meio dramática, o gambá do Guarujá se sentiu profundamente traído pela decisão do TCU. Afinal, isso pode ser usado como precedente jurídico para inocentar Bolsonaro do caso das joias sauditas. Olha como ela ficou pistola já no dia da decisão do TCU, na semana passada. O Lula está, como o Camarote falou, emparedado. Ele se sentiu muito traído. Na fala de um aliado, facada nas costas, a gente está acostumado, não se surpreende, mas o Lula ficou, obviamente, muito indignado. Inclusive, teve o voto do Vital do Rego, que é muito ligado a ele. Que fez também. Meio que para, vou ficar aqui, mas compôs. É importante... Foi 5-3 o resultado, para quem não sabe. Ele liga para o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, no mesmo dia da decisão do TCU, dessa decisão, diz que se sentiu aviltado, atacado e que a decisão do TCU era indigna e que ele estava ponderando em devolver o relógio naquele mesmo dia. O ministro ouve, percebe que a coisa ficou ruim, faz uma conversa com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e meio que culpa a articulação política, diz que o Centrão pesou ali sobre os ministros do Tribunal de Contas da União e acabou levando. Mas eu acho que... Quer dizer, o Lula usou o relógio por 20 anos e só agora quer devolver, na esperança de que isso ferre o Bolsonaro. Devolver tudo que você roubou você não quer não, né, Lula? Devolver a faixa de presidente, nem pensar, né? A normalização dos absurdos chegou a um nível bizarro no Brasil. Mortadela Lima disse que Lula se sentiu muito traído e atacado pela decisão do TCU, que o autorizou a ficar com o relógio de luxo. Ela fala como se fosse normal o presidente ter ligado para Bruno Dantas, presidente do TCU, e dito que a decisão era indigna. Como se não bastasse o pudim de cana ligar para atacar o TCU por uma decisão técnica, Mortadela disse ainda que Bruno Dantas conversou com Rui Costa, chefe da Casa Civil, para colocar a culpa da decisão na articulação política. O Centrão pesou sobre os ministros do TCU. Ou seja, o que Lula fez é intervenção nas demais instâncias do poder, de um jeito descarado. E a Mortadela relata isso ao vivo, com a maior naturalidade e tranquilidade, sem nenhuma crítica, sem nenhuma indignação. Assustador. Mas se tem alguém que está mais abalada e obcecada do que Lula com a história do relógio, é a própria Mortadela Lima. Mais de uma semana depois, ela ainda não engoliu e segue acompanhando de perto, pois parece que essa era a última esperança dela de ver Bolsonaro preso.
Hoje, como aquela criança a quem foi prometido um pônei e depois nunca mais se falou no assunto, ela volta a falar do relógio e das joias. Olha o desespero dela, tadinha. Antes eu quero te trazer atualizações a respeito do caso das joias sauditas, que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, agora foi ao Supremo pedindo o arquivamento de toda a investigação com base, como eu disse para vocês lá atrás, recupere, não existe ponto sem nó na política em Brasília. A gente antecipou aqui que o Tribunal de Contas usaria um julgamento a respeito de um relógio que o Lula recebeu, um relógio Cartier que o Lula recebeu em 2005, quando não havia regramento a respeito dos presentes destinados a presidentes da República, que ele usaria este julgamento para tentar oferecer a Jair Bolsonaro uma brecha jurídica, um argumento jurídico. Essa tese que beneficia, neste momento, a retórica da defesa do ex-presidente foi cunhada por um aliado dele, um homem que trabalhou como seu chefe de gabinete, que depois foi assessor dele no Palácio do Planalto e que o pai dele também era assessor de Bolsonaro. Portanto, o ministro Jorge Oliveira tem uma ligação de décadas histórica, geracional, com o ex-presidente da República. Ele é o pai da tese que acaba agora sendo utilizada pela defesa de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal para pedir o arquivamento do inquérito das joias, que não tem a ver só com o recebimento dos presentes, mas com lavagem de dinheiro, recebimento, suspeita de recebimento de dinheiro em valores, venda ilegal, recompra ilegal e transporte, inclusive, sem o aval dos órgãos de fiscalização ilegal também, já que esse conjunto de joias entra no Brasil meio que escondido, completamente escondido da Receita Federal, que só pega este segundo, que seria ali um presente do Reino Saudita. Para fechar, então, que eu acabei explicando o que aconteceu e não joguei para frente. A defesa do Bolsonaro pediu, a avaliação dentro do Supremo Tribunal Federal é que o ministro Alexandre de Moraes, assim que chegar no gabinete dele, o que ainda não aconteceu, vai remeter isso diretamente para a Procuradoria-Geral da República dizer: isso aqui faz sentido ou não? Isso tende a dar lastro para o entendimento da PF, por exemplo, de que, olha, o que o TCU está dizendo ali não muda nada no que a nossa investigação fez. Agora, dentro do judiciário, todo mundo sabe para que isso aqui vai servir, para inflamar a retórica bolsonarista de que existe, neste caso, uma espécie de perseguição. O que áudio, vídeo, foto e delação premiada de Mauro Cid não corroboram. Olha, eu acho que dá para fazer um novo programa na Globo News. Plantão das Joias Sauditas, com 3 edições diárias. Vai dar traço de audiência, mas vocês já estão acostumados. Mais bizarra que a cara de choro da Mortadela, só a quantidade de mentiras que ela soltou nesses 2 minutos de vídeo. O presente do Bolsonaro veio escondido. O presente veio tão escondido que ficou na alfândega. Outra coisa, se o presente é devido, qualquer ação posterior não pode ser considerada como ilícita. Toda a entrada das joias foi efetuada pela área do setor de patrimônio da Presidência da República. O pior é que a Mortadela sabe disso e mente descaradamente. E é engraçado como ela diz que o ministro do TCU tomou essa decisão para ajudar Bolsonaro porque foi indicado pelo Bolsonaro. Mas não fala de todos os ministros do STF e do TSE indicados por Lula e PT e que tiraram Lula da cadeia, lhe devolveram os direitos políticos, prejudicaram Bolsonaro nas eleições e depois deixaram Bolsonaro inelegível. Nisso aí você não vê nada de errado, né, Mortadela? Além do mais, a indignação de Lula com a decisão do TCU deveria chamar a atenção da imprensa, pois ela levanta várias questões. Por que tanta ênfase em um simples relógio? E por que, de repente, a extrema esquerda está tão interessada em divulgar essa história? Mortadela Lima, que deveria manter uma postura imparcial, parece mais interessada em defender as ações do bebum de Garanhuns do que em questionar a moralidade de seus atos. Será que ela não percebe que já está dando muito na cara e que é justamente isso que está acabando com a audiência da emissora dela?
No desespero para ver Bolsonaro atrás das grades, Mortadela Lima e o pessoal da Globo News se esqueceu de agir como profissional e o público nota isso e vai embora. Bolsonaro abalou o emocional desses jornalistas de um jeito que eles mesmos se desmascaram. E esse não é um incidente isolado. Daniela Lima e outros jornalistas da mesma linha ideológica têm sistematicamente moldado a narrativa pública para favorecer figuras como Lula. Enquanto isso, qualquer crítica ao governo é rapidamente silenciada ou desmerecida. O relógio Cartier é só um símbolo, mas ele revela muito sobre as prioridades de nossa elite política e midiática. No fundo, essa história do relógio é apenas um microcosmo de um problema muito maior. Nós estamos assistindo a uma tentativa contínua de manipulação da opinião pública por meio de narrativas cuidadosamente construídas. Lula, que já deveria estar acostumado a críticas, agora se comporta como uma vítima injustiçada, enquanto a mídia cúmplice amplifica sua voz. E essa situação ridícula cria personagens ainda mais ridículos, como a Daniela Lima, a menina mimada agora dando ataque de pelanca, porque não ganhou o que papai Lula tinha lhe prometido. Bolsonaro preso. Mortadela, não vai ser dessa vez que você vai ganhar seu pônei. Além do mais, seu amor Lula foi descondenado por causa de um CEP e você tá aí fazendo drama com um presente personalíssimo. Chora não, Mortadela! Fala, meus taxados até a casca de bala. Aqui é Daniele Limão do Lorota News com os principais caracteres recebidos no grupo do Zap. Urgente! Taxas de pobreza caem bruscamente graças ao governo Lula. Agora o povo saiu da pobreza e foi para a extrema miséria, mas pelo menos tem pé de galinha e bolsa migalha. E o mais importante, o Lula não fala palavrão igual o Bozo. Relaxa que a picanha chegou pela metade, chegou só a pica mesmo. Faz o L. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.